oitavo ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, todos dispostos para iniciarmos mais uma aula. Vamos lá? Hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre a água. Estudamos os nutrientes, os principais nutrientes do nosso corpo, que o corpo precisa para obter energia através da alimentação. Antes de passarmos para o sistema digestório, a gente vai relembrar a importância desse líquido tão precioso para a gente. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que saber e tem que se lembrar. A água é a substância mais encontrada em todas as nossas células, certo? Todos os seres vivos dependem dela para viver. É o principal componente. Todas as funções da vida só se realizam na presença da água. Ela equilibra e conserva a biodiversidade, regula o clima do planeta. Se um ser vivo não tiver água, ele pode ficar desidratado. A gente consegue ficar mais ou menos vários dias sem comer, mas sem água a gente não consegue ficar mais de 3 dias. As plantas só podem aproveitar os sais minerais do sol se eles estiverem dissolvidos na água. E para a gente, por que ela é importante, né? Primeiro que ela tem a parte da produção de energia. Para que, professora, energia? Porque as células precisam dessa energia para realizar suas funções. Ou seja, para a gente funcionar o nosso metabolismo, para a gente produzir substâncias e para a gente também, vamos dizer assim, queimar, usar essas substâncias, né? Ela tem uma propriedade, a água, chamada solvente universal. É uma propriedade que ela dissolve substâncias. Ela só não vai dissolver substâncias como gordura, que é os lipídios, né? Os lipídios e a água, vamos dizer assim, que não tem uma boa relação de dissolução, certo? Então, por ser considerada um solvente universal, ela dissolve substâncias e também ela faz o transporte dessas substâncias, né? Por exemplo, sangue. Regula a temperatura do nosso corpo, né? Para a gente se manter equilibrado. É a água que faz isso. Ela participa de reações químicas, como eu falei para vocês, né? Por exemplo, a formação dos aminoácidos, a quebra de algumas moléculas, a água também participa. É responsável pela desintoxicação do organismo, né? E elimina aquilo que não serve, aquilo que a gente não excretor, né, em forma de urina, em forma de suor, né? A nossa urina, 95% dela é água, o restante são excretas, aquilo que a gente não vai usar, né? Ela regula o intestino, é necessária para evitar que os resíduos dos alimentos, a gente vai ver muito isso na parte da digestão, aquilo que o nosso corpo não absorve se solidifique, né? Então, a água ela é muito importante por causa disso. De tudo isso que eu falei, aí tem uma imagem que faz um resumozinho, ó. Compõe 75% do nosso cérebro, regula a temperatura do corpo, faz 83% do nosso sangue, elimina os resíduos, compõe 22% dos nossos ossos, acomoda as nossas articulações, ajuda a transportar nutrientes e oxigênio para nossas células, hidrata o oxigênio para a gente respirar, ajuda a converter a comida em energia, protege e acomoda os nossos órgãos, ajuda o seu corpo a absorver os nutrientes e compõe até 75% dos nossos músculos. Ok, gente, isso é uma revisão, é um assunto tranquilo, é um assunto bem leve, vamos dizer assim. Mas se você ficar com alguma dúvida, não esquece de copiar, anotar os pontos principais. Quantidade de água encontrada no nosso corpo, né? Aí vai variar, né? Esse número não é um número exato. Por exemplo, no nosso músculo, 75%, no nosso cérebro, 75%, no coração também. Aí existem alguns autores que variam esses números pouca coisa, certo? E a quantidade da água encontrada no nosso corpo vai variar também, não só do nosso corpo, mas de todas as espécies de seres vivos, vai variar
Qual é a espécie? Por exemplo, uma água-viva, a que a gente chama, né, de caravela, popularmente conhecida, 98% do corpo dela é água. Então, ela tem mais água do que a gente. Então, isso vai variar de espécie, tecido. Professora, os tecidos do corpo é um tecido muscular? É um tecido de revestimento? Qual é o tecido que a gente está querendo analisar? Vamos observar, por exemplo, a quantidade de água. Então, isso aí também interfere, tá certo? E a idade, né? Aqui eu botei uma proporção em relação à nossa espécie. Então, quanto mais jovem, né, a espécie humana é, maior será a proporção de água no seu corpo. Aqui também, gente, é uma probabilidade, uma estatística, não é uma coisa exata. Então, ó, os bebês, né? O feto, o embrião, ele já tem muita água, 90% do corpo dele é água. Aí os bebês já 80%, né? Criança também, adulto e o idoso é o que tem menos quantidade de água, certo? E a água nos alimentos, que é o que a gente quer saber, né? A água nos alimentos pode ajudar a hidratar o corpo. E o que é que acontece? Para que as misturas dos alimentos que a gente ingere possam ser transformadas e aproveitadas, a gente precisa da água. O processo da digestão, a reação, se lembra que eu falei no início? Participa de reação. O que é a digestão que a gente vai ver? É a quebra de substâncias. E essa quebra de substâncias, a presença da água é fundamental, tá? Cada alimento também pode variar a quantidade de água, a gente vê aí pela imagem, ó. Esses alimentos, essas frutas, verduras que eu coloquei aí, ó. Tá vendo? Aí mostra a porcentagem de água que cada um tem aproximadamente. Então, aqui, ó, o que mais tem é o pimentão, né? 64%. O que menos tem seria o abacaxi, né? Então, é uma possibilidade. Assim como nos alimentos, a quantidade de água nos serigíveis, para a gente finalizar, vai variar, certo? Aí tem uma geral, né? Algumas frutas, alguns seres diferentes. Olha a água viva aqui, tá um pouquinho clarinha, mas dá para ver, ó, 98%. O cachorro é bem parecido com o nosso, 65% aproximadamente. Já tem livros que diz que é 70%, a gente 80%. Tá certo, turma? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, na próxima aula, a gente continua. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Um grande beijo. Agora a gente vai responder exercício. Vamos lá?